Sejam bem-vindas ao ElevateCast, o podcast da Elevate Network Brasil. No episódio de hoje, vamos falar sobre transição de carreira, um tema que pode ser muito desafiador para muitas mulheres, mas que também oferece oportunidades incríveis de crescimento e realização. E para enriquecer essa conversa hoje, temos a honra de receber aqui duas convidadas muito inspiradoras, Cristiane Pisa, especialista em desenvolvimento de carreira, equipes e liderança, e que construiu uma sólida trajetória no setor financeiro, atuando em fusões e aquisições. Hoje ela é fundadora da consultoria Gestão Team Lab e co-presidente do Chapter São Paulo da Elevate Network, em que apoia mulheres em suas jornadas profissionais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Nossa segunda convidada, Aurora Su, é CRO da OMIE, onde lidera o crescimento de receita e inovação em tecnologia e traz uma vasta experiência no setor de telecom, com passagens por empresas como Lins, TOTUS, Vivo e NET. Foi reconhecida como uma das 100 mulheres mais inovadoras pela Época Negócios e foi cofundadora da Aqui Posso Mais, uma iniciativa sem fins lucrativos que usa a tecnologia para transformar vidas em comunidades desfavorecidas. E elas estão aqui hoje para compartilhar insights valiosos sobre transição de carreira. Aurora, como é que foi essa transição assim do setor de telecomunicações para o de tecnologia, né? O que te motivou a fazer essa mudança? Como foi esse processo de adaptação? E, principalmente, quais foram os desafios? Obrigada, Érica. Bom, assim, primeiro desafio no meu caso, não foi muito uma transição de carreira, foi uma transição de segmento, mas mesmo assim foi extremamente desafiador. Primeiro porque chegou num determinado momento, eu estava vendendo um produto que eu não acreditava mais, que era telefone fixo, banda larga estava virando commodity, e eu falei, mas estou acordando todo dia para vir fazer uma coisa que eu não acredito. E aí começou aquilo todo dia, né? Aparecer, martelar, tal. E a gente precisa, cada vez mais, trabalhar por uma coisa que a gente acredita. E aí eu falei, pesquisando todos os segmentos, eu quero trabalhar num segmento super sexy chamado tecnologia. E aí eu comecei minha busca, tal, mas foi extremamente desafiador, porque era um segmento que era dominado por engenheiros. Eu sou formada em administração de empresas. E, além disso, também era um mercado muito dominado por homens. Mas eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu falei, esse é o futuro, eu acredito muito nesse segmento. É um segmento que tem uma transformação muito grande, que era uma coisa que eu estava buscando. Fazer algo que, de fato, transformasse não só o próprio segmento, a indústria, mas a vida das pessoas. E fui atrás, aproveitei um programa de demissão incentivada depois de 10 anos de Telefônica Vivo e saí. Obviamente, você precisa ter uma estabilidade financeira ou pelo menos uma poupança, exatamente, para poder sair com calma, tranquila. Meu marido já estava razoavelmente bem também financeiramente. E aí fiquei basicamente 4 meses, aproveitei muito. Eu já era, naquela época, já estava junto com as meninas lá do Elevate. Então, a gente também teve uma oportunidade muito grande de conhecer pessoas. No meu caso, eu conheci uma pessoa incrível, que foi a Marília Roca, que era conselheira de uma empresa de tecnologia. E depois de 4 meses, eu consegui uma oportunidade e comecei a trabalhar na TOTUS, que é a maior empresa de software do país. Eu brinco também que a gente precisa ter sorte, né, Cris? Exatamente. E realmente é super importante, né, essa troca, conversar com outras pessoas que estão atuando nessa outra área em que a gente está, né, de olho ali para a gente se preparar, né, e saber se é realmente aquilo tudo que a gente está buscando, né? E você, Cris, o que motivou essa mudança? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a transição? Então, para mim, um grande motivador foi olhar para o futuro e falar: eu não quero estar fazendo isso daqui a 10 anos. Eu gostava muito do que eu fazia. Quando eu trabalhava em fusões e aquisições, eu gostava bastante. E eu estava no último banco que eu trabalhei, que era o Macquarie, um banco australiano, super forte em agribusiness, e era uma equipe pequena também, bem do estilo de ambiente de trabalho que eu gosto, uma cultura ótima. Eu olhava, falava, poxa,
se nesse lugar que tem a cultura que eu gosto, pessoas legais, eu não estou me vendo no futuro, não vai ser uma questão de mudar de instituição. Só que essa realização dá uma certa angústia. Porque o começo dessa transição é você entender que aquilo ali que você está fazendo não é mais o que você quer fazer para frente, mas você ainda não sabe o que você quer. E aí vem todo um processo, né, de descoberta, de autoconhecimento, para poder tentar achar esse caminho. E aí tem todo um contexto também, né? Para mim teve uma questão de maternidade que mudou um pouquinho. No trabalho que eu tinha que viajar bastante, então e o horário era sempre muito pesado. Então assim, não tinha vontade de parar de trabalhar, mas eu queria ter mais flexibilidade, mais autonomia em relação a, né, como controlar ali a minha agenda. E depois eu fui estudando o assunto, aí fui vendo que tem toda uma questão de fases da vida também. Então, né, depois eu fui trabalhar com transição de carreira, eu vi que assim, as angústias que eu tinha naquela época, dos 35 aos 40 mais ou menos, eram muito comuns. Porque a gente tem algumas fases que a gente já espera mais ou menos alguns sentimentos. Então, tem várias pesquisas que mostram isso, tipo, dos 20 aos 28, você está numa fase de muita garra, muita energia, né, de se colocar ali no mercado de trabalho, o final da faculdade e as primeiras escolhas de carreira, que se você fizer o seu lado, normalmente as coisas acontecem. Você tem oportunidades, né? Meio que o mundo ajuda. Depois dos 28, você... E óbvio que não é um número fechado, né? Não é assim, no reloginho. Mas ali, né? Um pouco antes dos 30, né? Você tem um momento ali de que putz, você é testado. Ou passa por alguma dificuldade maior, um desafio maior. E aí, a resposta a esse primeiro grande teste é de muita dedicação. Né? Tem gente que desanima ali, mas tem gente que fala, não, agora eu vou redobrar o meu esforço aqui. Agora é a hora. Agora é a hora. Então, é a hora que você começa ali dos 28 aos 35, 37, você fala assim, cara, eu tenho que fazer minha vida. Começa a se dedicar à carreira, fazer especialização, tem toda uma parte de montar família, casa, não casa, tem filho, não tem filho, comprar uma casa, né? Você está se estabelecendo e esse movimento você faz muito assim, muito olhando para o lado. Então você não só está correndo, mas você está se comparando com as pessoas ao seu redor, colegas, amigos. Poxa, fulaninho já casou, não casou? Teve uma promoção, não teve uma promoção? Olha o lugar que ele está trabalhando, olha o nome maior que ele está trabalhando, olha a escolha que ele fez, a pós que ele fez. Tenho que fazer também, não posso ficar para trás. Então, você não só está se dedicando, mas você tem essa ânsia de vencer. Eu quero correr mais, eu quero chegar primeiro. Então, você vai nessa competitividade muito grande que, e sem nenhuma crítica aqui, né, gente? Assim, é um período em que você está realmente dando muita garra. Só que chega uma hora, e aí, normalmente, essa transição vai ali mais para o lado dos 40, que você fala, tá bom, cheguei, não cheguei, cheguei a diretora, presidente, CEO ou não, casei, não casei, tive filho, não tive filho. Você começa a falar assim, bom, a fazer as pazes com as suas escolhas. Falar, tá, mas o que de fato importa para mim? Aonde que eu quero me ver no futuro e o que eu quero realizar? Será que esse meu dia a dia, sou eu que acordo todo dia, segunda-feira eu chego no trabalho, passo o dia inteiro lá e dou sangue. Será que isso tá realmente me fazendo feliz? Será que é isso mesmo que eu quero? Exatamente. No final das contas, é você com você, né? E aí, então, nessa hora, eu falei, poxa, não sei se é isso. E aí, você está nessa angústia de falar assim, poxa, mas eu, bem ou mal, acumulei uma experiência grande até aqui. Eu faço meu trabalho hoje em dia, né, com uma certa tranquilidade. Vai me dar mais um fluxo de caixa descontado, eu faço. Mais um PowerPoint, eu faço. Mas eu sei fazer. Então, você está tranquilo ali, tem uma remuneração também, né? Que, bem ou mal, né, eu criei uma especialização, estava numa carreira que era reconhecida. Como é que eu vou começar uma outra coisa a essa altura da vida, né? Que a gente pensa nisso, né? Aos 40 anos, você acha que você já está velha, né? Fala assim, nossa, agora eu vou começar de novo? Eu tenho 20 anos de experiência nisso. Então, esse foi um pouco no meu pré-transição. Esse desafio, um dilema. Não foi de um dia para o outro. Não foi um dia que eu acordei e falei, vou mudar. Foi um processo de transição. Rola um namoro ali, né? Com esse processo, né? Um estudo, entender o que eu quero, o que eu preciso fazer para chegar lá, mas será que eu dou conta mesmo?
né? E teve também a questão da maternidade, que foi super decisiva para você buscar também essa mudança e buscar uma certa flexibilidade ali para buscar mudar o caminho, né? Sim, a maternidade me trouxe outras questões, outras perguntas, outros interesses, né? Outros valores também. Então, teve tudo isso, né? Que foi um aspecto importante. E o lado de desenvolvimento pessoal, que sempre foi alguma coisa que me interessava, desenvolvimento de carreira, assim, mesmo quando eu trabalhava em banco, eu lembro que muitas pessoas mais jovens vinham sentar, pediam um conselho, queriam uma mentoria, né? E sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, ajudar as pessoas, revisar currículo, trocar ideias, né? E o Elevate sempre foi uma plataforma que a gente pôde fazer isso também, né? É, isso foi ficando cada vez mais interessante, né? E aí eu comecei a estudar, comecei estudando psicanálise, depois fui fazer curso de coaching, e tudo isso ainda trabalhando em banco, porque era um pouco disso, eu não sabia exatamente o que eu queria, então fui Um paralelo ali, né? paralelo, que é uma coisa que a gente fala que é super legal, né, da gente fazer. Enquanto, ao invés de você pular no escuro, começa a tatear. Começa a ver que novas possibilidades existem e como é que você se sente nesses novos ambientes. Então, meus primeiros clientes de coaching, eu fazia amigos de amigos, assim, ainda trabalhando em banco, mas para ver. Falei assim, será que isso aqui é uma coisa que eu consigo me ver fazendo no futuro? E aí eu fui me apaixonando. E aí, oportunidades foram surgindo. Então, teve uma coach minha, que é a Estela, me chamou para fazer uma parceria. Ela tinha uma super experiência já nessa área, e me chamou para fazer uma parceria. E aí, uma hora eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí depois chegou uma outra conhecida que também veio do Elevate, que é a Nathalie, que estava trazendo uma consultoria sueca para o Brasil, que era Hyper Island, de gestão. E aí já não era mais tão coaching, já era uma atuação muito mais ampla de trabalhar com equipe, de trabalhar com cultura organizacional, né, dentro de um grupo de pessoas super interessantes também, que cada um com a sua experiência diferente. Aí eu falei, vou também. Então, daí as coisas foram acontecendo. Mas você tem que ir experimentando caminhos, abrindo portas e dando, às vezes, um saltinho no escuro. Porque significa sair de uma coisa que você sabia fazer para uma coisa que você é um aprendiz. Você está iniciando ali, né? E aí, as primeiras vezes que você faz, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, né? Mas tem que ter consciência e coragem, né, Cris? Porque chega uma hora que você tem que se arriscar mesmo. E no final, para mim, é uma questão, sabe, Érica, de você tomar a decisão para sair da sua zona de conforto. Que é isso mesmo, né? A gente se sentir desafiado, né? Total, né? Porque senão você fica nesse limbo. Esse limbo de eu não gosto mais disso, mas eu não sei mais ainda o que eu quero. Isso aqui eu faço bem, e aí se eu for para outro lugar, talvez eu ainda não faça tão bem. Tem uma frase que eu adoro que é: qualquer coisa que vale a pena ser feita, vale a pena ser mal feita. E não é que você vai ficar no mal feito, mas é que se você não começar a fazer, né? Poxa, comecei a jogar beach tênis. Você começa a jogar mal, começa a cantar, você começa a cantar mal. Se você não continuar, né, não persistir nesse mal, e não tiver feedback, não tiver um mentor, não tiver uma aula, não tiver um aprendizado e tudo mais, você não vai nunca aprender a fazer direito, né? Então tem um pouco de se desafiar, sair da zona de conforto e começar a aprender. Tal, e você vai se sentir mal, sem dúvida alguma, porque você vai para um campo totalmente desconhecido. No meu caso, era tecnologia. Eu estava conversando com um monte de engenheiro. Naquela época a gente falava bit and byte ainda. E tá tudo bem. Ninguém entendia o que eu falava, porque eu fui fazer uma coisa na TOTUS, um trabalho que ninguém conhecia, que era começar primeiro a falar de eficiência comercial. No final, eu acabei ensinando muita coisa para a companhia, para aqueles engenheiros todos. E mesmo eu estando dentro da minha zona de conforto, dentro da minha experiência, expertise, eu tive que ir para um campo completamente desconhecido. Mas aquilo me fez crescer demais. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Você ter consciência de que aquele momento chegou e que você precisa tomar uma decisão, muitas vezes, que não é fácil. Eu estava num grupo, 10 anos, estava bem, já tinha chegado ao cargo de superintendente, mas, ao mesmo tempo, eu queria coisas novas. Eu não estava mais acreditando que eu estava fazendo. E cada vez que passa o tempo, e a Cris fala muito disso, né, da coisa da faixa etária, porque elas são marcos, mas não é que elas...
é o ponto importante. É que você vai sentindo falta de outras coisas. E no meu caso, eu sentia muita falta de trabalhar por uma coisa que eu acreditasse, né? Que tivesse mais propósito, que tivesse mais relacionado à transformação e da própria indústria, do próprio negócio, das próprias pessoas. E eu estava vendo que tecnologia ia ser tudo isso. E aí é aquela coisa de você ter a consciência, tomar o risco e ir para cima. Vai acontecer um monte de coisa que você não vai esperar. Não foi nada fácil, mas ao mesmo tempo, hoje eu olho para trás e falo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira. Ter mudado de segmento, ter escolhido alguma coisa que eu acredito, mas principalmente você acreditar que você está fazendo alguma coisa que faz sentido para você, para a sua vida. E isso se desdobra muito nas relações que você tem ao longo do tempo. Porque no final, nós somos líderes. Nós somos líderes de um grupo de mulheres, nós somos líderes das pessoas que a gente lidera todos os dias e precisa ser autêntico, precisa ser genuíno. E tem uma coisa que você estava falando, né, Aurora, também, ainda voltando do sair da zona de conforto, né? Sim, a gente vai para uma área nova, né, vai fazer coisas diferentes, mas você não esquece o que você já sabia. Então, bem ou mal, esses anos de experiência que você acumulou, né, em telecom, isso, tá bom, não foi o conhecimento técnico que você transferiu. Mas a habilidade de lidar com pessoas, a habilidade de organizar seu raciocínio, a habilidade de desenvolver uma visão, tudo isso você levou com você. E o quão rico também foi para a equipe onde ela somou. Porque Perfeito. aprenderam, né, com uma pessoa que veio de uma outra área, que tinha uma outra forma de ver as coisas e só contribuiu para o crescimento daquela equipe, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante da gente abordar e também entender que é isso, as coisas se somam, né? E quando a gente está feliz naquilo que a gente faz, a grande tendência é que isso envolva, né, todas as áreas da nossa vida. Então, a equipe, a parte pessoal, profissional, tudo melhora, né? E vocês poderiam, assim, para quem está assistindo a gente e fica ali, ai, meu Deus, tá, eu acho que eu tô afim de fazer uma mudança na minha carreira, mas eu me sinto um pouco insegura, eu não sei como por onde que eu começo? Que dica vocês dariam para essas pessoas que estão assistindo a gente, que estão com essa dúvida, não sabem muito bem por onde começar? Que dicas vocês poderiam dar para essas pessoas que estão assistindo a gente? Bom, eu vou começar aqui. Eu gosto de olhar a transição de carreira como um período em que você precisa olhar para dentro. Então, olhar para a sua trajetória, e não de uma forma superficial, mas ver de fato do que você fez. O que te motivou? Né? Quando aconteceu tal acontecimento, aonde que aquilo ali bateu em você? Qual o valor que você estava exercendo ali? O que isso dizia sobre o seu propósito? Então, realmente fazer uma análise mais profunda, para você entender, onde é que está seu desejo, onde é que está, onde que pulsa em você. E te faz brilhar os olhos. Te faz brilhar os olhos, né? E aí tem um outro lado também, e às vezes tem uma pessoa ajudando nesse processo, é super legal, de você se apropriar das coisas que você faz bem. Porque às vezes muitas coisas que a gente faz bem, são os nossos pontos fortes, a gente já acha que é fácil, né? Que todo mundo faz. Se isso aqui para mim é fácil, então eu acho que é fácil para todo mundo. E a gente não consegue entender o que de fato a gente está trazendo de valor e agregando. Então, se você conseguir entender esse seu diferencial, você saber falar, poxa, eu gosto disso aqui, eu sei fazer isso aqui, eu agrego valor nisso aqui, é super legal. Então, tem esse lado um pouco de autoconhecimento, de você olhar para dentro, né? De um pouco do passado, presente. Daí tem um pouco de você experimentar, abrir possibilidades. Você poder experimentar coisas diversas. Vai fazer um curso X, vai fazer uma viagem, vai conversar com uma pessoa de outra área, vai numa conferência de um assunto que te interessava lá atrás, mas você meio que deixou mão, né, e largou para trás. Você começa a abrir, sem aquela pretensão de, eu vou nessa conferência porque aqui vai estar o meu futuro. Você não sabe ainda. A verdade é essa, não é um beta, né? Tão planejadinho assim, né? Só está aberta para ter conversas com pessoas interessantes, com pessoas que podem te abrir possibilidades, né? Deixar esse período de experimentação acontecer, mas uma experimentação, de certa forma, consciente.
né? Você faz aquela atividade, depois refletir como é que aquilo ali está batendo em você. E aí, daí sim, você começar a conectar os pontos. Para você poder falar assim, tá, talvez seja por aqui. Então, por exemplo, eu estava falando na minha carreira, na minha transição. Eu fiz uma grande transição. Passei de finanças para desenvolvimento de pessoas. Mas dentro disso, poxa, teve uma época que eu trabalhei mais com transição de carreira de pessoas, depois mais desenvolvimento de equipes e cultura organizacional, depois fui trabalhar com famílias empresárias, desenvolvimento de herdeiros. Então, tiveram vários subpapéis dentro desse novo universo, digamos assim, né? E aí isso vai construindo uma nova identidade. O processo de transição de carreira, a Hermine Barra, que é uma super estudiosa disso, fala disso. Fazer uma transição de carreira, fazer uma transição de identidade. Eu falava, eu sou economista, né? Você fala, eu sou engenheiro, eu sou administradora. A carreira define a sua pessoa. Totalmente. E aí, de repente, você fala, cara, mas eu continuo sendo economista, mas agora eu mudei de área, né? Eu sou consultora, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então, eu realmente estou mudando de identidade. Você muda o jeito que você se veste, né? O meu look de investment banker era bem diferente do que é agora. Você muda as pessoas com que você se relaciona, você muda a forma com que você se comunica. Eu era bem mais fechada, bem mais extrovertida. A Aurora me conhece dessa época, né? Agora eu já adoro, gosto mais de um palco, de um microfone. Gosto de conversar, tenho uma curiosidade para as pessoas que era diferente do que eu tinha na época. Então, você realmente muda de identidade. Como é que você começa esse processo? E é super importante, né? Aproveitar esse momento para conversar com pessoas e entender, te ajudar a entender para que caminho que você vai, né? Exatamente, né? Porque esse processo de reflexão, quando você pode fazer com alguém que está te ajudando ali, né? Né, nesse caminho, ele é muito mais poderoso, muito mais eficaz e seja uma coach, seja um grupo de discussão, né? Tem alguns que a gente faz, tem uns, né? Na minha consultoria tem um, o Elevate tem um também, para poder dar um apoio nesse período, para você saber que você não está sozinho, né? A vontade de fazer a transição é comum. E quanto maior a longevidade e a rapidez com que as carreiras estão mudando hoje em dia, né? Algumas carreiras se tornam totalmente obsoletas e outras surgem. Então, antigamente, a gente não tinha essa possibilidade de mudar de carreira. A gente nem pensava nisso. Nova, né? Coisa nova, é um privilégio novo. E a gente tem que aproveitar esse privilégio, né? Que dá um frio na barriga, tem desafios, né? E a questão financeira, como a gente falou aqui, é uma questão que você tem que se planejar. É normal você ter um período ali que você está investindo, né, numa carreira nova e talvez você não vá ter a mesma remuneração que você tinha antes. Mas saber que também, se você não sai da zona de conforto, eventualmente, e já vi isso acontecendo com vai que Você não vai. não, e às vezes você está numa área que mudou completamente e você fala, poxa, e agora? Agora eu me aposento? E acabou? Né? Mas eu acho que, Cris, esse incômodo, se você está sentindo um incômodo, se você está sentindo que você está acordando, que não está mais te brilhando os olhos, o que você está fazendo, está na hora de você repensar. E que não necessariamente também é uma mudança completa, drástica de carreira. Como foi no meu caso. Exato, às vezes é sei lá, uma mudança de rota, é um caminho diferente, uma atuação diferente, ou trocar, às vezes, de empresa mesmo. É isso. Então, nem sempre é uma mudança drástica, né? Pode ser uma coisa mais assim, se reencontrar num caminho que faça sentido para você, né? Total. E eu tive uma segunda transição de carreira, né? E foi muito fluido. Obviamente, aquele incômodo tinha surgido já no meio. Poxa, eu trabalhei em empresas muito grandes, multinacionais, empresas de capital aberto. E, de repente, eu não estava me sentindo tão feliz. Por quê? Porque depois eu descobri que a autonomia era uma coisa muito importante para mim. Era praticamente um valor. E aí, nesse meio tempo, acabou surgindo uma oportunidade que o Edson da Astela, né, que é o Edson Rigonati, acabou me ligando, falando, olha, o Marcelo Lombardo, que é o CEO e fundador da OMIE, está buscando uma CRO. Eu falei, poxa, mas eu nunca trabalhei numa empresa tão pequena, né? Naquela época, a OMIE tinha, acho que
300 funcionários, 300 colaboradores, ou seja, uma empresa muito pequena. Eu tinha trabalhado na Telefônica Vivo, tinha trabalhado na TOTUS, tinha trabalhado na Lynx, só empresa gigante e de capital aberto. Como eu achei isso? Exatamente. E aí eu falei para o Edson, vou ajudar o Marcelo a buscar uma CRO, né? Eu gosto de ajudar as pessoas. No final, acabei sendo, assim, o Marcelo foi muito carismático, que ele trouxe muito a questão do propósito da companhia, que é só transformar o empreendedorismo brasileiro. Só isso. Um propósito gigante, uma missão linda. E aí eu fiquei muito inspirada. Mas, ao mesmo tempo, eu jurava que eu não ia dar certo. Tanto que eu falei para o Marcelo, Marcelo, ó, eu vou como PJ, eu não vou mudar o meu LinkedIn e a gente vai fazer um teste. Aquela famosa experiência de 3 meses. E aí não deu certo, tá tudo bem. Você não gostou de mim, eu também não curti a companhia. Exatamente. E, para mim, foi... Bom, estou na companhia já há 4 anos e meio, um pouco mais de 4 anos e meio. Deu super certo. Estou super apaixonada pela companhia. O lance da autonomia, de fato, era um valor para mim. E, cada vez mais, para mim, faz muito sentido fazer alguma coisa que, de fato, transforma. Que tem um propósito muito claro. Que tem uma missão muito clara. Isso, cada vez mais, está sendo mais importante na minha vida, como um todo. A coisa do profissional se misturar com o pessoal, para mim, é balela, né? Assim, né, as coisas não são separadas. As coisas caminham muito juntas, inclusive. E aí, acabou que deu super certo. Estou na companhia até hoje. Eu amo a companhia, eu trato ela como se eu fosse a própria fundadora da companhia. E aí, fazendo uma reflexão de como é que foi, né, essa decisão, foi uma decisão que, sim, para mim fez muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, além de você ter a consciência que está acontecendo um pedido de mudança, você tem que ter coragem para mudar, para buscar esse novo, né? Para aprender coisas novas, para se arriscar. Eu tinha um salário ótimo também, como executiva, dentro da Vivo. Mas eu sabia que eu teria que dar um passo para trás para dar 2, 3 para frente. Porque eu estava sendo contratada por um segmento que ninguém me conhecia. Eu tinha que começar do zero. Mas você tem que ter coragem. E, para mim, foi uma decisão assim absolutamente incrível. É um processo que não é um processo linear, né? É um caminho ali que você vai explorando, vai dando oportunidade, vai se encontrando, vai resgatando, vai se reconectando ali com a sua identidade, né? E com aquilo que você acredita para chegar aonde você quer. E às vezes no meio do caminho, você falou uma coisa muito interessante, né? Que às vezes quando você se abre, às vezes você acaba se identificando até com outra coisa que você nem imaginava, né? Só de conversar, de estar nesses grupos, como o próprio Elevate, de conhecer outras pessoas, às vezes abrem portas e possibilidades que a gente nem imaginava que existiam, né? Exatamente, né? E no final das contas, assim, não, olhando para trás, tem 10 anos já que eu já fiz essa transição, né? E valeu muito a pena, né? Acho que tem altos e baixos, né? Eu falei, quando eu saí de banco, eu falei assim, eu nunca mais quero ser CLT na vida. E é um desafio, né? Porque não é uma coisa constante, né? Não, mas você tem que começar a se planejar, a pensar, né? Poxa, entra um projeto grande, que legal. Depois, um período, né, para a gente, né, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, tem sazonalidades grandes no ano, né? Janeiro é um mês mais tranquilo. E você começa a entender isso e fala, não, mas tudo bem, mas em março volta com tudo. Então você vai tendo esses aprendizados, né? Mas o processo de você estar sempre se desafiando, sempre buscando algo mais que tem mais a ver com o seu propósito, que você consegue fazer um impacto maior, né? No meu caso, assim, é impactar mais pessoas, é conseguir desenvolver mais carreiras, desenvolver liderança, desenvolver equipes, né, desenvolver mulheres, né? Uma coisa vai reforçando a outra. Então você vai vendo e fala assim, poxa, olha só que legal que deu certo, olha o feedback que eu recebi, olha o impacto que teve. E aí isso vai construindo
vai fortalecendo essa nova identidade, porque a mudança não vai parar, né? Você acha que você parou, Aurora? Não, totalmente. Não, não parei mesmo. Esse foi um processo para mim que me deu muito do repensar, sabe? Então, toda hora eu estou pensando, o que eu vou fazer daqui 5 anos? O que eu vou fazer daqui 5 anos? Isso, inclusive, é uma sugestão que eu dou para todo mundo, né? Você pensar o que você quer fazer daqui a alguns anos. Você vai querer estar onde você está ou vai requerer mudanças, né? No meu caso, eu já estou pensando em quero fazer um curso para conselho. Eu acredito que eu possa ir além do impacto que eu causo na empresa que eu trabalho. Eu também sou conselheira da empresa que eu trabalho, né? Participo do conselho, mas ao mesmo tempo eu posso ajudar outras empresas também, posso trazer mais conhecimento para a empresa que eu trabalho, posso impactar outras vidas, transformar os negócios, que é uma coisa que né, me faz brilhar os olhos. E também estou pensando num próximo passo onde eu realmente consiga fazer algo transformacional. Eu penso muito nisso, mas esse exercício de ficar a todo momento se questionando, né, se de fato aquilo está te trazendo aquilo que você gosta, te faz acordar todos os dias e falar, putz, estou fazendo um negócio absolutamente incrível, é muito impactante. Tem uma reflexão que é bem legal de fazer, que é o que eu vou me arrepender daqui a 10 anos se eu não começar a fazer agora? Isso se joga, né? É profundo, né? E o que eu preciso começar a fazer hoje para chegar lá? Né? Olhar e falar assim, onde eu quero estar daqui 10 anos? Mas eu preciso começar em algum momento. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? E a gente fala que a gente tende a superestimar o que a gente consegue realizar em um ano. Um ano passa rápido. Mas a gente subestima o quanto a gente consegue realizar em 10 anos. Às vezes a gente fica muito focado no curto prazo e aí esquece de tomar aquelas medidas que elas precisam de um pouquinho mais de tempo. Elas têm um nível de, né? Elas precisam amadurecer. Mas se você for nesse caminho, em 10 anos você chega em lugares que você não imaginaria que você poderia chegar. E o mais incrível é que tudo depende de você, né, Cris? Exatamente. Não tem nada que dependa do outro. Então, vai para cima, se joga, conversa com outras pessoas a todo momento. Se faça esse questionamento sempre, sempre, que você vai estar sempre buscando sair da zona de conforto. Obviamente, essa coisa de você toda hora estar fora da zona de conforto não é saudável. Você tem que fazer tranches. E voltar. Você vai, realmente, passa como uma onda de estresse maior, você sai da zona de conforto, você vai aprender coisas novas, mas ao mesmo tempo você tem que estabilizar. Aí eu falo sempre isso pro meu time. Aí depois, de novo, você vai para um outro nível de estresse, aprende coisas novas, vai fazer um monte de coisa errada também, mas aí, de novo, você estabiliza. Porque isso, para mim, é uma vida saudável, equilibrada. Você não pode estar 100% num nível de estresse, porque isso não é legal. Ainda mais, para mim, isso, inclusive, são os inícios de burnout que a gente tem hoje, de casos de estresse que são incontroláveis. E a vida não pode ser assim, né? Ela tem que ser uma jornada, mas ela tem que ser uma jornada que vale a pena. Né? Uma jornada feliz, por que não? Porque exatamente, né? É o caminho, né? O caminho para você chegar lá, ele tem que ser bacana, ele tem que valer a pena, né? Para fazer sentido, né? Isso mesmo. E o processo é longo, mas vale a pena, né? E para encerrar, meninas, gostariam de dar mais alguma dica para o pessoal? Queria deixar aqui, né, o papel do Elevate nisso. A gente tem os nossos encontros e são oportunidades únicas para você encontrar outras pessoas super interessantes, que têm trajetórias interessantes, escutar de speakers legais, né, se conectar com outras mulheres. E ali, às vezes, é uma ocasião que você vai encontrar uma pessoa, depois, normalmente, as coisas do Elevate que renderam mais frutos para mim é que depois você vai marcar um café, você continua a conversa, né, não é só naquele evento ali, né? E a gente tem os Circles também do Elevate, que são grupos de conexão. E na minha consultoria, na Team Lab, também tenho programas de coaching, de desenvolvimento de carreira e liderança, e grupos de desenvolvimento também para transição de carreira. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo.
A Cris é uma pessoa que assim, é pura inspiração para mim. Eu tô muito no grupo por conta dela e das meninas, mas ao mesmo tempo, assim, esse apoio que você tem ao longo do tempo de poder conversar com uma pessoa, principalmente nesses seus momentos, e a gente fala, né, quanto mais passa o tempo e a gente sobe na carreira, a gente fica cada vez mais solitário. Então, ter esse apoio não dá nem para medir o quanto é valioso e necessário, Super. muitas vezes. E a gente tem feito muito isso, né? Os circles que a Cris está comentando são círculos menores que a gente está muito impressionada como as mulheres estão se abrindo nesses círculos, porque elas realmente encontram um ponto de apoio gigantesco dentro dessas mentorias que são feitas. E é isso, pessoal, assim, busca apoio, conversa com muitas pessoas, obviamente não só mulheres, homens também, mas se joga, vai para cima, corre o risco, sai da zona de conforto, é quando você vai crescer mais, quando você vai se desenvolver mais. E esses momentos, quando você olha para trás, dá um orgulho enorme. Eu faria tudo de novo e até um pouquinho mais. Exatamente. E isso é o mais importante, né? Você olhar para trás e sentir aquele orgulho, né? De que deu tudo certo. E se não, Não, mas não deu tudo certo. Essa que é a questão. Para ninguém vê, né? Vale no meio do caminho que a gente ainda tem para fazer. Exatamente. É uma jornada, ela não é linear. Vão ter vários desafios dentro dessa jornada, mas ela vale a pena. vale muito a pena. Muito. Ai, gente, que bom. Chegamos ao fim, né, de mais um episódio do ElevateCast. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, por esses insights valiosos, por essas dicas, por terem compartilhado um pouquinho da trajetória de cada uma de vocês, que eu tenho certeza que foi muito valioso para quem está acompanhando a gente. E aí também fica o convite, né, para que vocês sigam as redes sociais da Elevate, acreditem no seu potencial, fiquem com a gente e até o próximo programa.